E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa mala de mão que é super rápida, super prática e super fácil. Vamos? Como de costume, vamos começar pelos materiais que nós vamos usar. Primeiro, alças. Estou usando alça chique de 3 centímetros, mas você pode usar a alça que você quiser ou a que você tiver aí na sua casa. Fiz 3 cortes de 1,5 m, tá? 2 cortes são para colocar na bolsa e virar as alças que a gente carrega de mão. E um corte a gente vai fazer uma alça transversal com regulagem, que é onde nós vamos usar 2 mosquetes e um regulador, tá? Depois, fiz mais 4 cortes. 2 cortes com 9 centímetros e 2 cortes com 15 centímetros. Todas essas medidas vão estar na descrição do vídeo. Um zíper com 58 centímetros. 2 cursores para zíper. 2 argolas D na largura da sua alça, no meu caso 3 centímetros. E mais 2 mosquetes na largura da sua alça, que no meu caso também é 3 centímetros. Esses 2 mosquetes aqui são opcionais e depois eu vou mostrar na minha mala, que foi a primeira que eu fiz, como fazer sem. E agora os cortes de tecido. Esse tecido ele tem 70 centímetros por 50 centímetros de altura. Por que ele tem essa medida de 70 e não 75? Porque eu queria que vocês aproveitassem o máximo possível de 1,5 metro de tecido. E como nem todos os tecidos eles têm 1,5 metro, a maioria tem 1,40, mandei vocês cortarem 70, porque aí você vai aproveitar o máximo do tecido sem muita perda, tá bom? Se você estiver usando um tecido que tenha 1,5 metro de largura, pode usar tranquilamente, pode cortar 75, que usando todas essas medidas de caixinha de leite vai dar super certo, não vai dar nada errado e você ainda ganha aí 5 centímetros, tá? Esse tecido que eu tô usando é uma sarja impermeável que eu estruturei num TNT 80. Nem é um TNT grosso, tá? É um TNT mais fino que eu já tinha aqui em casa e ele é o suficiente. Mas se você for usar, por exemplo, um tecido mais fino como uma tricoline, eu recomendo que você faça pelo menos uma dublagem nele para dar um resultado mais bacana. Nesse tecido aqui, eu fiz o quê? Cortei os 70 por 50. Nas duas partes de baixo, eu cortei caixinhas de leite de 13 centímetros, tá bom? E nas duas partes de cima, cortei caixinhas de leite de 2 centímetros. Então, aqui tem 2 por 2 e aqui tem 13 por 13. Como que eu estruturei esse tecido? Eu passei cola? Não. Olha só, o TNT aqui embaixo, ele tá solto. Eu só coloquei a sarja por cima do TNT e passei uma costura de segurança para prender, tá bom? E como forro eu tô usando aqui um nylon amassado, que é aquele tecido tipo Kipling, sabe? E por que eu tô usando esse tecido? Porque eu tinha ele aqui parado, era um tecido rosa que ia combinar com a estampa, e faz muito tempo que eu comprei ele, não achei serventia, e percebi que não ia usar, então tô usando ele aqui de forro, né, para aproveitar o material. E você vai fazer o mesmo corte desse tecido de baixo, inclusive as caixinhas de leite, é totalmente igual. E o que tá faltando agora? Sabe as caixinhas de leite? As outras que sobraram você pode usar para fazer moedeira, que o tamanho é bem legal, mas uma delas você vai cortar em 4 assim, ó. Por quê? Porque nós vamos aproveitar uma delas para já fazer o acabamento do zíper. E aí você vai perceber que elas ficam quase exatamente a largura de um zíper. E aí dessa forma a gente já aproveita o material e reduz mais ainda a perda. Nós vamos começar a peça colocando as alças de mão. Eu fiz algumas marcações aqui no meu tecido, tá? Essa é referente ao centro da peça. Daqui pra cá eu tenho 8 centímetros, daqui pra cá tenho 8 centímetros também, então total 16 centímetros. E tenho mais uma marcação, que é essa de cima, que dá 37 centímetros daqui pra cá. Vou colocar a alça de mão assim, ó, pra fora da marcação. E eu vou passar uma costura nela, que vai seguir até essa marcação ali de cima de 37 centímetros, tá? Pra ficar bem claro, ó, começo a costura daqui, chego no 37, aí o que eu vou fazer? Eu vou ir, vou voltar e vou voltar novamente com a costura, e aí eu vou descer com essa costura, tá? Do outro lado a mesma coisa, vou subir até o 37, vou ir, vou voltar, vou ir, vou voltar com a costura, e aí eu vou descer. Eu vou lá na máquina, vou fazer essa costura e aí eu volto pra mostrar. E era isso aqui que eu queria que vocês vissem, ó. Essa costura, ela fica bem grossa, porque eu passei 3 vezes os pontos sobre os pontos. Fui, voltei e voltei novamente. Por quê? Porque geralmente em mala de mão a gente leva bastante peso. E eu não quero ter a preocupação da minha cliente colocando peso, né, e a alça estourando. Dessa forma ela fica mais segura.
Agora, eu vou passar os 2 cursores de zíper, um para cada lado, de forma que eles se encontrem no meio, tá? Olha só. E aí, eu vou pegar aqueles acabamentinhos e eu vou colocar direito com direito, um sobre o zíper e o outro na parte de baixo. E aí eu vou levar para a máquina e vou passar um pé de máquina aqui. Vou lá na máquina e volto para mostrar. Aqui, ó, já passei o pé de máquina, fiz a mesma coisa do outro lado, tá? E agora eu vou abrir, vou puxar ele para trás, dessa forma o meu zíper ele já tá assim finalizadinho. Se você quiser, você pode passar um pesponto aqui, ó. Eu não vou passar na minha, mas fica a seu critério. Agora, ó, eu vou pegar meu zíper, eu vou dobrar ele ao meio para descobrir onde é o centro. E aqui na minha peça, ó, se vocês observarem, eu já marquei o meio. Gente, essa peça ela tá sem alça porque eu gravei essa parte do vídeo sem colocar alça, tá? Mas não interfere em nada, a gente coloca o zíper depois que coloca a alça, tá bom? E aí eu vou colocar a peça centralizada e vou prender ela com os grampinhos, porque depois eu vou passar ali, ó, uma costura para prender esse meu zíper, um pé de máquina, nessa extremidade de cima inteira. É bem simples, é o modo convencional mesmo de colocar zíper, ó. Passo uma costura e aí eu volto para mostrar para vocês. Aí, ó, já passei a costura, meu zíper já tá preso. E agora vocês vão perceber que tem alça, olha a alça aí, gente. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o forro, vai colocar esse forro direito com direito. Se você estiver usando um tricoline, ele vai ter aí um lado estampado com direito. E nós vamos passar essa mesma costura para prender o forro, tá? Olha só, prendi esse forro com uma costura sobre aquela outra mesma costura que eu já tinha feito. E agora nós vamos abrir essa peça, virar ela pro outro lado, puxa bem esse forro, ajeita ele bem. Se você puder passar, você passa. O meu forro ele não aceita ferro, né? E aí nós vamos passar um pesponto nessa beirada de cá para fazer acabamento. Vou passar o pesponto e volto para mostrar. Aí, ó, levei a máquina e pespontei. Vou mostrar pra vocês o pesponto, ó. O lado de fora tá assim. E esse forro, ele tá solto, tá? É pra passar essa costura só no pesponto ali em cima mesmo, nada de segurança. Deixa o forro solto. E ficou bem bonitão aqui, ó. E o lado de dentro tá assim. Tão vendo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A única dificuldade que você vai ter é que já tem um lado costurado, mas você vai colocar o seu tecido ali direito com direito e vai costurar. Já pode cortar esse excesso aí, ó, do acabamentinho do zíper para ficar certinho e você conseguir visualizar melhor onde você posiciona o seu outro tecido na hora de costurar, tá bom? Olha, finalizei as costuras e a visualização que você vai ter é essa visualização aqui, ó, do vídeo. Vai perceber que ficam as caixinhas de leite abertas ali. O meu zíper, ó, ele abre e eu consigo enxergar o que tá por dentro. Ficou assim, tudo certinho, centralizado. E o meu forro pespontadinho e presinho também. O que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos separar as duas partes, tanto o forro como a parte de fora, e vamos colocar uma sobre a outra para a gente poder fechar essas costuras, tá? Então, vou fechar todas as costuras, exceto as caixinhas de leite. Então, junta seu forro com o seu forro, o seu tecido externo com o seu tecido externo, e só não fecha esse fundo do forro, deixa mais ou menos aí um palmo para a gente poder desvirar a peça, tá bom? E ó, para ficar bem claro, porque essa peça é um pouco grande para aparecer no vídeo, né? Ó minha peça aí. Tenho caixinha de leite aqui embaixo e caixinha de leite aqui em cima. Vou passar costura aqui, ó, com retrocesso. Vou passar costura, ó, daqui até aqui, inteira com retrocesso. Aqui embaixo, também inteira com retrocesso. E aí, vou pegar a parte do meu forro e vou deixar aberta um palmo só no forro. Pronto, fiz todas as costuras. Se vocês observarem, as caixinhas de leite aqui de baixo estão abertas, mas aqui tá fechado, ó. E deixei um espaço generoso aberto no fundo pra gente conseguir desvirar a peça porque ela é grande. Também deixei, ó, essas caixinhas de leite aqui, ó, abertas, tá? Não vamos fechar nenhuma por enquanto. Agora nós vamos pegar as nossas alças, aquelas que tem 15 centímetros e os 2 mosquetes, para poder fazer um detalhe na lateral, que é aquele detalhe que sustenta aquela caixinha de leite falsa que tem em cima, que ela não é costurada, mas ela faz um efeito. Esse detalhe, ele é totalmente opcional. Depois eu vou trazer a minha outra mala, que foi a primeira que eu fiz, onde eu não coloquei esse detalhe. E aí eu vou dar uma outra opção para quem não quiser fazer dessa maneira, tá? Vou passar o meu mosquete pela alça e vou dobrá-lo ao meio.
E aí esse mosquete, ele fica aqui, ó. Essa caixinha de leite ela é bem grande, você não vai ter trabalho nenhum para costurar isso, pode ficar tranquila. Eu vou puxar a lateral da caixinha de leite, não é a parte que tem alça, tá, gente? É a parte da lateral. E vou colocar essa alça aí, ó, centralizada aqui no meio e vou passar uma costura, igual aquela que eu fiz na alça. Ela sobe, chega até aqui, vira e desce. Não precisa ficar indo e voltando. Vou passar e vou voltar para mostrar. Olha só como ficou, ó. Fiz a costura, fiz a mesma coisa dos dois lados e ela ficou dessa maneira, ó. Uma costura que ela sobe, aqui ela vira e aí ela desce. Ficou bem preso e ficou bonito e bem acabado. Agora eu já posso aqui, ó, marcar as minhas caixinhas de leite e fechar elas aqui com um grampinho por enquanto, depois a gente costura todas de uma vez. Mas você já pode deixar elas fechadinhas para dar uma adiantada no processo. Agora nós vamos pegar aqueles outros cortes de alça que tem 9 centímetros. Vou pegar aqui minhas argolas D, vou passar as argolas D e aqui eu vou fazer um acabamento que eu gosto e que eu acho que deixa a peça melhor acabado. E que é um negócio bem simples também. Você dobrou ele aqui ao meio, você vai levar ele à máquina e vai passar uma costura aqui, igual a gente fez, só que na peça. Dessa forma a sua argola não vai ficar saindo do lugar, sabe? Ela vai ficar bem presa. Vou fazer nas duas e volto para mostrar para vocês também. Olha, o acabamento ele ficou dessa forma e assim a gente evita que a argola fique dançando, sabe, sambando na peça. Agora nós vamos pegar aquelas caixinhas de leite menores e na parte externa, tá? Na parte que tem forro de TNT, essa parte aí de fora, tá? Não é no forro de dentro, não. Nós vamos fazer o quê? Vamos abrir bem essa caixinha de leite, deixar ela centralizada e aí nós vamos encaixar essa alcinha com argola. Ele vai dar o espaço certinho para você fazer esse encaixe, tá? Então você entra aí com a argola, deixa ela um pouquinho para fora, tá? 1 centímetro mais ou menos. Não chega a ser 1 centímetro, mas 1 centímetro é um tamanho legal. Deixa ela um pouquinho aí para fora, ajeita bem, traz o forro e faz com que o forro, ó, fique na mesma medida, com a mesma dobra. Por quê? Porque quando nós costurarmos, nós vamos costurar as duas ao mesmo tempo e já fechar e o acabamento fica embutido, tá? O que eu faço aqui agora? Passo uma costura bem forte e gosto de prender também essa beiradinha aqui, ó, com um grampinho para garantir que ela não vai sair do lugar. Eu vou prender os dois lados da mesma maneira, vou passar a costura. Vou passar uma costura reforçada, sabe? Umas 2 ou 3 vezes, porque da mesma forma que eu fiz com a outra alça, esse é um lugar onde a gente vai levar bastante peso, então gosto de reforçar essa costura. Vou passar essa costura e aí eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu aproveitei que eu fui na máquina e já fechei todas as caixinhas de leite de uma vez. Quero mostrar essa daqui pra vocês verem como fica. Olha só. Vocês estão vendo que ela fica um pedacinho pra fora e ela fica com esse degrauzinho aí, vamos dizer assim. Esse degrauzinho é o que vai te guiar. Você vai costurar pela parte de baixo aqui, ó, um pé de máquina, senão não vai prender, tá? E passa várias e várias vezes a costura, pelo menos umas 3 vezes, para garantir que isso vai ficar bem preso e que vai suportar peso, tá bom? Fiz isso dos dois lados, com bastante cuidado, e agora é só desvirar a peça. Aqui já dá para visualizar como fica a peça e o que falta agora. Só falta a gente fechar esse forro, tá? Então vou esticar bem aqui, vou colocar ele para dentro, vou deixar bem retinho e eu vou levar para a máquina e passar uma costura aqui fechando, sem segredo. Pronto, ó, já fechei com a costurinha, agora é só jogar esse forro para dentro. Quando a gente joga esse forro para dentro já dá para ver o quão espaçosa essa bolsa é. Final de semana fui pra praia, levei roupa de cama, toalha, muda de roupa para 2 dias e coube tranquilamente com as minhas necessaires, tá? E além de tudo, ela é um modelo que, embora seja espaçoso, não é tão grande para você levar e é um modelo que depois fica fácil para você guardar também, tá? E você pode usar ela, ó, tanto dessa maneira assim, aberta, todo o espaço dela, como se fosse uma tote bag, como você pode usar ela com aquela caixinha de leite falsa que tem em cima abaixada, que é onde a gente vai prender aquele mosquete que a gente colocou com a argolinha, e aí ela fica com um jeitinho mais quadradinho mesmo, com cara de mala mesmo de mão. Para dar aquele efeito, ó, é só fazer assim, fecha o zíperzinho dela,
E aí aqui na lateral, ó, é só você puxar a sua argola e encaixar o mosquetinho aqui. E aí, lembra que eu falei que tem uma outra forma que não é dessa maneira? Até porque, gente, vamos combinar, 2 mosquetes mais um pedaço de alça fica caro. Então, eu vou te dar uma opção que é um pouco mais barata e um pouco mais simples de fazer também, para você ter uma segunda opção aí, que foi como eu fiz a minha primeira malinha, o resultado ficou bem legal também, tá? Ó, gente, essa aqui é a minha malinha, ela tem a mesma medida daquela ali e é no mesmo material, tá? A minha, ela não tem aquele detalhe dali, ó. Aqui eu fiz só a caixinha de leite e aqui eu coloquei um botão de imã, tá vendo? O botão de imã ele vai sair mais em conta do que alça e do que 2 mosquetes, tá? Então é uma segunda sugestão. E a distância daqui, ó, esse botão de baixo, ele tá distando 14 centímetros daqui, tá? Se você for colocar um daqueles botões que você coloca antes, você coloca ele a 15 centímetros. Mas é que esse é o de rebite, eu coloquei depois, então daqui até aqui são 14. E esse aqui você coloca na beiradinha aqui, distando só 1 centímetro, tá bom? E aí é uma opção, porque ele fecha aqui, ó. E ele causa o mesmo efeito de quadradinho que a outra tá causando ali, ó, tá vendo? E olha só, a malinha ficou dessa forma. Vocês podem perceber que aqui ela tá vazia ainda e mesmo assim ela tem uma certa estrutura, que é o que a gente associou aí o TNT com a sarja. Então ela não fica assim um negócio totalmente sem estrutura, é o suficiente para você levar suas coisas, até porque você colocando roupa dobradinha, ela já vai aí ficar com o formato, tá? Quando eu criei ela, eu queria uma coisa assim espaçosa, então me inspirei em algumas ideias que eu vi na internet e também especialmente porque quando eu quisesse levar mais coisas, eu tenho essa possibilidade aí, ó, de estar abrindo ela para cima e usar ela como um tote, que vai caber mais coisas e mais coisas, tá? Além disso, dá para usar ela com alça transversal também. Geralmente, quando eu vou viajar de ônibus, é um pouco complicado ficar levando a mala na mão. Então, essa alça transversal aí para transporte vai ajudar bastante. Tem muito espaço e uma outra coisa que é muito importante para mim nela é que eu queria uma coisa que não ocupasse espaço, porque mala é um negócio que quando você vai guardar acaba ocupando espaço. Então por isso também que eu coloquei pouca estrutura nela, pra gente poder fazer o quê? Dar uma amassada nela assim, ó, e colocar dentro do guarda-roupa, sabe? Vou até amassar para vocês verem, ó. E aí ela cabe em qualquer lugar. E eu queria um modelo simples mesmo, uma coisa que fosse rápida de fazer. É uma peça que em 1 hora tá pronta, que dá pra você costurar na sua máquina doméstica e que atende quase todos os públicos, tá bom? Porque peça incrementada a gente já tem bastante por aí. Mas esse final foi mais a título de curiosidade também, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam muitas por aí e me marquem. Um beijo!